Cananéia, extremo sul do estado, cidade de 12 mil habitantes, cheia de paisagens e de histórias. Fica bem aqui no mapa, entre ilhas, áreas de mangues e um imenso estuário, ambientes que transformaram a região em uma das mais importantes áreas de proteção do Brasil. Nosso passeio é no centro da cidade. O trenzinho turístico nos leva entre casinhas coloridas e históricas do período colonial e a orla marítima. Onde nós estamos, da beira-mar para cá, é a parte mais antiga, onde encontra-se o centro histórico. E a parte mais nova de Cananéia é o bairro nobre chamado Retiro das Caravelas. É um bairro assim bem plano, né? E com solo mais compactado. E foi utilizado até a década, se eu não me engano, a década de entre 40 e 90, como a principal pista de pouso de grandes aviões. Olha! Em Cananéia pousavam... E tem foto disso? Sim, no museu existem as fotos, né? E grandes aviões. E políticos importantes pousavam em Cananéia, era muito comum, como o presidente Washington Luiz, o governador do estado de São Paulo, Adhemar de Barros. E nas águas do canal também existia o CAN, Correio Aéreo Nacional ou Naval, que eram os hidroaviões, aqueles que pousavam e decolavam na água, né? Então a região aqui do Vale do Ribeira, tanto Cananéia, Iguape, no passado foram regiões muito importantes na economia do país, né? Tiveram os primeiros mais importantes portos, depois tiveram os aeroportos. Essa aqui é a Avenida Beira-Mar, a principal rua de Cananéia, para fazer os eventos, tá? Então o carnaval de rua acontece aqui, Rosana. O carnaval de Cananéia, ele ainda preserva aquele ambiente familiar, né? Com os blocos de marchinhas, as famílias. Eu tô gostando de conhecer a cidade aqui, nessa época. Tá mais tranquila, ela, né? a Cananéia, ela é, mesmo na alta temporada, ela é muito tranquila. É uma cidade que você pode vir com a tua família, né? Essa avenida que eu estava falando, ela é maravilhosa para se caminhar. Aqui as pessoas andam a pé, de bicicleta, acabou de passar gente de bicicleta, né? As pessoas sentam só para ficar sentindo a brisa marítima, observar os golfinhos como você pôde, né? E caminhar, né? Caminha, vai e vem, eu costumo dizer tem uma passarela aqui também, olha, mais pertinho ainda Isso, aqui as pessoas mais perto do canal, as pessoas pescam. Tem bancos aqui embaixo também, né? Então é um passeio bem gostoso. Aqui tem um belo exemplo de uma casa do período colonial, Rosana, e aqui nós temos as eiras e beiras, né, que são aquelas duas camadas logo após as telhas. Essas telhas foram as telhas moldadas nas coxas dos escravos, né? Eles faziam um molde da coxa do escravo, depois faziam as telhas a partir desse molde, né? Isso explica dois ditados, né? Feito nas coxas e não tem eira nem beira. Quer dizer, não tem essas voltinhas aqui. Isso. Que indicava se a família era próspera ou não. Quanto ou não. mais adorno você tinha na tua casa, por exemplo, essa tem essas molduras em volta das janelas, vidro pro lado de fora, que isso aí é algo da Europa, era muito comum. Você pode ver que na nossa arquitetura é para dentro e na Europa era para fora. Então, na época do período colonial, só podia ostentar, né, essas janelas com vidro para fora quem realmente tinha bastante dinheiro, porque o vidro era importado, vinha da Europa, né? Então aqui, essa casa, esse casarão aqui, por exemplo, ela está mostrando que morava alguém muito importante. Que morava alguém próximo. Então, quanto mais adornos tinha nas portas e janelas, eira, beira, vidro pro lado de fora, mostrava que era uma família próspera. E devia ser mesmo, porque Sim. tá pertinho da igreja. Vamos em direção à Praça da Igreja para descobrir outras curiosidades de Cananéia. Aqui na Praça de Cananéia, Martim Afonso de Souza, existe uma coisa muito interessante. Apesar de Cananéia ter sido fundada oficialmente por portugueses, os canhões que estão na praça são ingleses. Eles pertenciam ao Forte da Trincheira, que ficava na ponta sul da Ilha Comprida. Desabou com o tempo. O arsenal era composto por 6 canhões. 2 estão debaixo d'água, 2 estão aqui na praça e 2 foram utilizados em datas comemorativas. Um foi no 4º centenário aqui de Cananéia e explodiu, o outro foi numa festa de aniversário da cidade vizinha de Iguape. Se vocês observarem, existe um brasão aqui no canhão. A letra, não sei se vai dar para identificar bem, a letra R de rei, aqui R de rei, G de George e 3 de terceiro. Isso significa Rei George III da Inglaterra. Bom, agora eu vou entrar aqui na igreja.
igreja para conversar com o padre, a igreja que é de 1577, igreja de São João Batista. Tem uma história interessante porque ela acabou virando fortaleza para defender a cidade dos piratas. Vamos ver se o padre está aqui? Interessante dessa igreja é que ela não tem janelas, né? E por essa seteira entra um pouco de luz e ao mesmo tempo com essa questão da segurança, quem está de fora não consegue ver, né, dentro, mas quem está dentro consegue visualizar toda a parte de fora e quem se aproxima, né? Certamente que conseguia se avistar as pessoas longe, mesmo no mar, chegando até a cidade, conseguiam avistar desde aqui de dentro da igreja. O padre nos contou também que há um estudo arqueológico sendo feito no terreno da igreja e na praça para comprovar alguns mistérios que rondam este lugar. Um deles diz, por exemplo, que havia um túnel de fuga, uma passagem secreta subterrânea que saía da igreja e ia até o mar. Maria Rita é diretora de cultura da cidade. Diz que as pesquisas arqueológicas na igreja e na praça vão valorizar e resgatar a história, o passado de Cananéia. Então isso nos dá assim mais elementos sobre o início realmente da colonização do município, do estado e até do país, né? Pela nossa história ser muito antiga, né? E Cananéia tem uma importância muito grande, né, na colonização do Brasil, na história do Brasil, né? Isso. A gente chega aqui e se dá conta disso. Muitas vezes essa história fica perdida, né? E justamente, quando você realiza um trabalho arqueológico como esse, a intenção é que você resgate essas questões, né? Cientificamente. Então você não é o achismo, mas sim através dessa pesquisa que vai fundamentar novas teorias, talvez históricas, que mude alguma coisa da nossa própria história, né? Maria Rita conta que os avós nasceram na comunidade do Ariri, que é o último bairro da cidade, na divisa com o estado do Paraná. Lá eles já ajudaram a construir a igrejinha, a escola. O que é essa cidade para você? Eu acho que é a minha própria história. Eu acho que além da história pessoal, né, essa questão da história do país, né, esse sentido que ela tem na formação do país, o quanto ela é importante, a porta de entrada do nosso país. Ela se refere a uma polêmica com a cidade de São Vicente, sobre onde teria começado a formação dos primeiros povoados portugueses no Brasil. A data da fundação de São Vicente por Martim Afonso de Souza, oficialmente a primeira vila do Brasil, é de 1532. É bem polêmico, eu acho assim, e assim, o Martim Afonso ele tinha a condição jurídica de fundar uma cidade e registrar essa cidade. Uma vila. Uma vila. E o que acontece? Nós, anteriormente a isso, nós temos assim alguns elementos que mostram que já haviam portugueses vivendo aqui. Antes, né? do Martim Afonso? Antes do Martim Afonso. Fundar a Vila de São Vicente. Nós temos ali uma foto, né, numa praça, né, de Portugal, né, e que tem o chão, né, com um piso, né, escrito Cananéia 1502. Lá no museu você vai ver em depois. Lisboa. Em Lisboa. Então, assim, a gente tem assim essa história tão bonita, né, para contar, né, que mostra lá, tá lá, Cananéia 1502. Então, gente, tá lá para ver. Tudo bem, São Vicente é a primeira vila, Cananéia é o primeiro povoado. O importante é que tá tudo na nossa região. Eu acho que sim. O importante é que são cidades irmãs. São Vicente é uma cidade linda. Eu acho que não é assim a gente concorrer com essa questão do primeiro, mas saber nos entendermos enquanto história, né? Esse posicionamento para poder contar a história correta para as crianças, fazendo a pesquisa arqueológica. Quando nós mexermos aqui na praça, quando começar, também vai acontecer talvez alguma descoberta que possa nos dar alguns elementos e assim por diante. Então, o que importa assim, é nós recolhermos essa história. Se é São Vicente, Cananéia, o importante é que essa história seja muito bem contada, né? Sua história, a Praça Martim Afonso,
Tem muito mais história para contar aqui em Cananéia no próximo bloco. História que pode ser também cantada. Pessoal de Cananéia e de todo o Brasil, depois do comercial, Fandango Esperança na Rota do Sol.